Olá pessoal, tudo bem? Com vocês aqui novamente para trabalhar o componente curricular de História com a turma dos 7º anos. Sou o professor Alexandre Tardelli. Vou trabalhar o caderno do aluno através do currículo em ação. Nós vamos aqui para a aula 6, seguindo com a unidade temática que é Humanismos, Renascimentos e o Novo Mundo. E trabalhando a seguinte habilidade: identificar as principais características dos humanismos e dos renascimentos, analisar seus significados, relacionando-os ao processo da expansão marítima. E o objeto de conhecimento, aqui o conteúdo é Humanismos, uma nova visão de ser humano e de mundo, renascimentos artísticos e culturais. Bom, para a gente seguir aqui com essa aula e com essa unidade temática, nós vamos seguir com o tema, o humanismo e sua relação com a ciência e com a tecnologia. Então, na aula anterior, na aula 5, nós estudamos um pouquinho de como o pensamento, desse período, pensamento que está relacionado à modernidade, que vem através de um pensamento humanista, ou seja, colocando o ser humano, o homem, no centro do universo, tá? Se contrapondo, portanto, ao que se tinha construído ao longo do período da Idade Média, onde a igreja e o pensamento religioso colocava Deus como centro do universo, e tudo aquilo que se conhecia, que se tinha explicado através dessa centralidade na figura de Deus. E agora, nesse período moderno, nós temos um novo momento, que é o momento da ciência, tá? É onde se coloca, portanto, o homem no centro do universo, desenvolve uma forma de pensamento que é o pensamento humanista, tá? E nós vamos ver aí, a partir disso, a relação desse pensamento, tá, com o desenvolvimento tecnológico, tá, e também da ciência. Bom, para isso, nós vamos agora começar aqui a atividade 5, para que possamos aprofundar aquilo que já vimos um pouquinho na aula anterior, na aula 5, com a atividade 5.1, que ela diz o seguinte: leia o texto a seguir e realize a atividade proposta em seu caderno. Então vamos lá, o título do texto é As inovações tecnológicas. O aumento do comércio e da produção artesanal estão diretamente ligados ao estímulo e ao desenvolvimento de novas tecnologias no período do Renascimento. As inovações tecnológicas partiam da exploração da natureza, da observação e de experiências cada vez mais criteriosas. Os cientistas dessa época eram contratados tanto pela burguesia quanto pelos reis. Esses últimos buscavam a melhoria de seus equipamentos militares com o objetivo de transformar seus respectivos reinados em potências políticas. Novas máquinas foram introduzidas nas oficinas manufatureiras, além dos investimentos na indústria náutica, já que era por meio dos mares que o comércio europeu mais se expandia. Outra novidade dessa época foi a utilização dos algarismos arábicos na cultura europeia. A introdução dessa ferramenta de cálculo facilitou a contabilidade e, consequentemente, favoreceu o enriquecimento da burguesia e também possibilitou o desenvolvimento do pensamento abstrato entre os cientistas. Entre os homens de espírito inventivo, destacamos Nicolau Copérnico, Galileu Galilei,
Leonardo da Vinci e Johannes Kepler, também Andreas Vesalius. Então esse texto ele traz a relação das inovações tecnológicas com o comércio, tá? E também com as navegações. É importante compreender que essas inovações tecnológicas, essa mudança de pensamento que nós vamos ter nesse período, né, chamado de modernidade, está relacionado aí com o aumento do comércio e também da produção artesanal, porque durante o período medieval não se via, né, praticamente comércio. O comércio, não podemos dizer que ele, né, não teve nada de comércio, mas assim, ele não era importante. Isso vai ser lá para o século XI, mais ou menos, aproximadamente, que o desenvolvimento comercial ele vai ser retomado. E quando chegar aqui, né, século XIV, século XV, que é o período que a gente está estudando a modernidade, nós vamos ter, portanto, já um desenvolvimento comercial bastante forte. E isso possibilita o surgimento de uma nova classe social, que vai ser chamada de burguesia. Por quê? Porque algumas pessoas deixaram, né, de viver dentro dos feudos e foram viver nos burgos, né, que eram centros comerciais, né, locais onde havia bastante prática de comércio. Tá? E essas pessoas acabaram se enriquecendo. Então a burguesia ela se tornou uma classe social muito importante e, inclusive, bastante poderosa que nós veremos adiante. Tá? E muitas vezes ela se contrapunha à nobreza. Nós vamos aprofundar isso também mais adiante. Mas essa classe social, a burguesia, ela ajudava, inclusive, a financiar, né, vários cientistas. Tá? Então, como a gente pode ver aqui, principalmente ferramentas, né, instrumentos que fossem fabricados para ajudar o cálculo, para aumentar os lucros, a questão da contabilidade também. Tá? Então são questões que a classe burguesa ajudava a financiar, consequentemente tendo ganho, né, com o desenvolvimento desses novos objetos que possibilitava se ter maiores lucros nos seus negócios. Além disso, nós vamos ter também o financiamento por parte da nobreza, dos nobres, né, que está relacionado com os reis, tá, desses cientistas, tá, principalmente na parte militar, né, onde os nobres eles financiavam esses cientistas para que eles desenvolvessem, né, instrumentos militares, armamentos, né, que pudesse, obviamente, fazer com que o seu reino, né, se tornasse respeitado, enfim, em relação aos demais. E, além disso, nós tivemos também um objetivo que esses reis tinham, né, ao financiar esses cientistas renascentistas, está em relação à expansão do comércio, tá? Principalmente pelos mares. Então, novas embarcações, navios, né, a indústria náutica, portanto, né, ela vai ter um grande desenvolvimento durante esse período, que vai possibilitar posteriormente o período que nós conhecemos das grandes navegações, que nós vamos estudar também. Tá legal? Bom, então, a partir disso, né, nós temos aqui no texto alguns cientistas, né, esses homens de espírito inventivo, tá? Está destacado aqui embaixo no texto, que é Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Leonardo da Vinci, Johannes Kepler e Andreas Vesalius. E é justamente sobre eles que nós vamos fazer aqui a próxima, né, que nós vamos fazer a atividade, que ela diz o seguinte: elabora uma pesquisa sobre os principais feitos realizados pelos personagens destacados no texto e, com ela, construa uma tabela em seu caderno de acordo com o seguinte modelo. Então vocês vão pesquisar, então vocês têm, né, esses cientistas aqui, né, esses homens, né, de espírito inventivo, que nós temos primeiro aqui colocado o Nicolau Copérnico, que viveu de 1473 até 1543. Nós temos Galileu Galilei, que viveu de 1564 até 1642. Nós temos Leonardo da Vinci, que viveu de 1452 até 1519. Nós vamos ter Johannes Kepler,
que viveu de 1571 até 1630, e Andreas Vesalius, que viveu de 1514 até 1564. Então vocês devem pesquisar, né, as realizações, as invenções desses inventores aqui, ok? Então, a atividade requer essa pesquisa. Legal? Dando sequência aqui, mudando aqui nosso slide, nós vamos para a atividade 5.2, que ela requer o seguinte: leia o texto e realize a atividade proposta. Então vamos lá. O título do texto é As Mulheres Artistas Renascentistas. Muitas figuras femininas foram representadas em obras de arte renascentistas, mas pouco se fala sobre as artistas que viveram nesse momento. Em meio aos referenciados artistas do período, havia algumas representantes do sexo feminino que não ficaram tão conhecidas. Citamos aqui as pintoras Sofonisba Anguissola e Lavínia Fontana, cujos nomes e obras continuam pouco difundidos, divulgados. É importante demarcar que, nesse período histórico, o papel social da mulher era outro, e essas artistas tiveram dificuldades em suas carreiras, apenas pelo fato de serem mulheres. No entanto, é importante colocar que os trabalhos de ambas as artistas aqui citadas chegaram a ter algum reconhecimento por parte dos artistas de sua época, tá? Então, esse texto ele resgata, a importância de algumas mulheres desse período, mesmo diante de tantas dificuldades em que elas viviam, porque a mulher ela não era considerado para ela, o papel social dela seguir, esse caminho que os homens estavam seguindo, da pesquisa, da invenção, tá? Da pintura, da arte, e elas tinham pouco espaço, em relação aos homens, mas mesmo assim surgiram brilhantes mulheres, como as mencionadas aqui, da Sofonisba Anguissola e Lavínia Fontana, que foram excelentes artistas, pintoras aí, e que mesmo diante de todas as dificuldades, adversidades que elas viviam, em relação ao reconhecimento, e para o seu desenvolvimento do trabalho, elas acabaram fazendo grandes obras e, até com isso, sendo reconhecida por parte de alguns artistas renascentistas da sua época, tá? Mas foram obras que foram pouco difundidas, certo? E aqui vocês têm, portanto, o retrato, é um autorretrato, na realidade, no cavalete, pintando um painel devocional, de Sofonisba Anguissola, tá? Então, um autorretrato que ela pintou aqui dela mesma, ok? Então, vamos para a atividade agora, que ela requer o seguinte: pesquise as artistas renascentistas citadas no texto e escreva o que descobrir em seu caderno. Então, vocês vão pesquisar as duas artistas aí, tá? E vão escrever o que você descobriu a mais sobre elas, sobre, obviamente, o trabalho, que elas desenvolveram. Joia? A letra B. Após a pesquisa, reflita e debata com seus colegas as razões que podem ter levado essas mulheres a ultrapassarem barreiras culturais da época para tornarem-se pintoras, Então, após você pesquisar um pouco mais sobre e descobrir um pouco mais sobre essas artistas, agora você vai refletir, tá? E você pode debater, com um colega, em casa, quais seriam as razões, que poderiam ter levado essas mulheres a ultrapassarem essas dificuldades, essas barreiras culturais da época, que dizia que o papel da mulher não era esse, era outro, e fazer com que elas se tornassem grandes pintoras. Beleza? Então é isso, vocês vão refletir, pensar e, a partir disso, responder. Joia? Então, continuando aqui. Agora, nós vamos para a atividade 5.3. Leia o texto
e acompanhe o tour virtual. Após suas observações, realize a atividade proposta. Então vamos ler o texto primeiro. Está aqui. Outro artista que se destacou durante o Renascimento foi Michelangelo, de Buonarroti. As pinturas que adornam as paredes e o teto da Capela Sistina foram uma encomenda do Papa Júlio II a este artista renascentista. Além de Michelangelo, outros pintores renascentistas, como Rafael Sanzio e Sandro Botticelli, também pintaram afrescos no local. Então nós vamos fazer agora, após a leitura desse texto, um tour virtual, uma viagem. Nós vamos visitar o site, tá, do Museu do Vaticano, onde nós vamos adentrar dentro, né, da Capela Sistina e verificar, né, e conhecer um pouco mais, observar aí esses afrescos pintados por Michelangelo, pintado por Rafael Sanzio e Sandro Botticelli, né, junto a esta capela. Então vamos lá? Então é esse site aqui, ó, Museu Vaticani, tá? Vocês podem digitar aí no site de busca e fazer esse tour que farei com vocês aqui nesse momento. Então tá aqui, né, o site já entrou, certo? E aqui nós temos, portanto, os afrescos, ó. Vocês observem bem, tá? Os afrescos na parede, no teto aqui, pintado por esses três artistas. Vamos dar uma avançada aqui, né? Para que vocês possam observar um pouquinho mais, tá? E vocês, lembrando, podem também, né, acessar da casa de vocês aí esse museu e fazer esse tour, né? Essa visita virtual aqui, tá? Então, aqui nós podemos ver um pouquinho o chão, né, dessa capela, ó, para conhecer. Podemos um pouquinho para o lado também, tá? Ó. Então, estou fazendo esse tour aqui para vocês darem uma observada, tá? E agora nós podemos ver também o teto, olha aqui, ó, né? A parede, né? Ó, após o... ali, ó, o teto, tá? Desta capela. Aqui dá pra gente aproximar um pouco mais, tá? Muito legal, né? Que a gente possa fazer, conhecer, podemos viajar, né? Conhecer. Essa Capela Sistina está em Roma, gente, tá? E nós estamos fazendo essa visita virtual aqui nela, muito interessante, né? Então aqui, ó, o teto, né? Vamos descer novamente, vou deixar um pouquinho desse jeito, ó, para que a gente possa dar uma rodada aqui, né? Um giro de 360 graus aqui, para que vocês possam ver essas pinturas. Vejam, né? Essa pintura feita por esses artistas, obviamente, tinha relação com a Bíblia, né? Com as histórias, né, que estão colocadas na Bíblia, tá? O livro sagrado do cristianismo, tá ok? E foi encomendada pelo Papa Júlio II, tá? Para que eles fizessem essas pinturas aí, tá? Portanto, essas pinturas foram feitas por artistas renascentistas, tá ok? Bom, agora aqui podemos fazer mais uma aproximação. Vou aproximar aqui um pouco mais dessa imagem, ó. Vocês podem observar que são cenas, né, da Bíblia. Então é muito interessante. Tá bom, pessoal? Bom, então o nosso tour vai finalizando por aqui. E agora, após ter feito esse tour, essa visita, nós vamos voltar aqui agora para a atividade, né?
Deixa eu retomar aqui a atividade. Opa, muito bem. E que é a seguinte: conte de maneira resumida que lugar é esse e faça a descrição. Aí na sua descrição você vai colocar as características físicas desse lugar, a arquitetura, o que mais chamou sua atenção em seu tour virtual. Ok? Então você vai resumidamente fazer uma descrição, vai descrever aquilo que você viu, aquilo que você observou, tá? Nesta visita virtual que nós fizemos, né? Que trazem aí essas obras desses artistas renascentistas. Lembrando que o Renascimento foi um momento, então, onde nós tivemos o renascer, né, da arte, como nós acabamos de ver, certo? O renascer da ciência, tá? E aí nós vamos ter o desenvolvimento tecnológico, né? Do comércio, que vai ajudar nesses financiamentos, né? Então, o renascimento comercial, o renascimento cultural, o renascimento artístico, o renascimento científico, filosófico, né? Então, por isso que a gente fala renascimentos, né? Que o período da modernidade trouxe, portanto, todos esses trouxe, né, novamente aí tudo aquilo que já existia, que estava esquecido e retomado aí, portanto, nesse período moderno, né, que tinha sido deixado de lado durante o período medieval. Tudo bem? Por isso que a palavra renascimento é algo que já existia e que foi trazido de novo, principalmente se espelhando na cultura greco-romana, né, que esses renascentistas se espelharam. Tá bom? Então fico mais uma vez por aqui, agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado da aula e aguardo vocês na nossa próxima aula e não esqueçam de realizar as atividades. Tá bom? Forte abraço aí, se cuidem!